Opa meu aliado, como vai? Tudo certo? Antes do vídeo começar eu queria dar um pequeno aviso. Eu vou estar separando esse vídeo em duas partes, simplesmente porque a quinta temporada tem o dobro de episódios que o normal. Então fica 2 vídeos de tamanho normal, e todo o conteúdo serelepe pra vocês. Dito isso, sejam bem-vindos à considerada como a melhor temporada de Hora de Aventura. A temporada 5, o Arco do Prisma. Episódio 1. Finn the Human, parte 2, traduzido como Finn o Humano, lançado em 8 de julho de 2013. Esse episódio é a continuação do episódio O Lich, que fechou a 4ª temporada. O episódio começa com Finn e Jake sendo arrastados para dentro de um portal que foi aberto pelo Inquiridion. Eles seguem o Lich até um cubo que flutua em um lugar desconhecido. Lá eles veem o Lich simplesmente desaparecendo. E nessa sala eles encontram um ser celestial chamado Prismo, que concedeu pro Lich o desejo de exterminar todos os seres vivos. Um desejo também é concedido pro Finn, onde ele deseja que o Lich nunca tenha existido. E a cena do último episódio continua. É mostrado todo o mundo onde o Lich nunca existiu, aparentemente um mundo sem magia, onde a família do Finn passa por alguns apertos com uma gangue e são obrigados a vender a mula deles. E indo atrás da mula que simplesmente escalou uma árvore, o Finn acha o corpo do Simon, segurando uma grande bomba. A Marceline velha conta que há 1000 anos atrás, Simon Petrikov congelou a grande bomba e impediu a aniquilação do mundo, mas acabou morrendo esmagado por ela. Em luto pelo mestre perdido, a coroa soltou um feitiço de gelo que deixou o mundo congelado por 400 anos. Nisso, o Finn rouba a coroa pra tentar vender, mas a gangue do destino pega ela e a mula do Finn. Muito puto, ele pega um braço de lâmina e vai na mansão da gangue, mas quando chega lá, toda a cidade tá pegando fogo. Ele corre até a casa dele, também em chamas, e como uma única alternativa, o Finn bota a coroa na cabeça. Episódio 2, Jake the Dog, parte 3, traduzido como Jake o Cão, lançado em 15 de julho de 2013. A trama continua com o Finn adquirindo os poderes de gelo da coroa e usando eles para apagar o fogo da casa e congelar a gangue do destino. Ele começa a atacar eles e o impacto dos raios de gelo acabam rachando o gelo da bomba. E assim, tudo começa de novo. A cena então corta pro Jake, ainda na sala do tempo, com o Prisma, onde eles veem tudo através de uma tela. O Prisma então concede um desejo ao Jake e ele quase desperdiça com um sanduíche. Mas o Prisma dá uma segurada nos impulsos do estômago dele, e os dois ficam observando pela telona onde esse desejo vai parar. Até a coruja cósmica, aquela que profetiza os sonhos, chega lá com joguinhos de tabuleiro pra todo mundo. Finn corre até o local onde a bomba explodiu, ouvindo o latido do Jake. Mas chegando lá, o Jake foi banhado em ácido da bomba, e acaba virando o próprio Lich. E nesse momento de pressão, o Jake deseja que o desejo inicial do Lich tenha sido pra ele e o Finn voltarem pra casa. É meio confuso, mas enfim. E assim é feito. O tempo volta e o Lich deseja que o Finn e Jake voltem pra casa, em U. Com o Jake recebendo uma cartinha mágica pra falar com o Prismo de novo. Um dia. Algum dia. Um dia isso acontece aí. Vamos aguardar. Episódio 3, Five More Short Gribbles, traduzido como Mais 5 Historinhas, lançado em 22 de julho de 2013. Esse episódio é como uma parte 2 do episódio das 5 historinhas. O Kuber conta pra gente 5 histórias que tem 5 temas e a gente tem que adivinhar quais são. A gente é posto em 5 histórias diferentes. Finn e Jake saem por aí enfiando o dedo em vários buracos para realizar um ritual. Marceline vai até uma loja no céu para comprar uma guitarra muito foda. A Dona Tromba confundindo Shelby com o dedo do meio de uma estátua. O Rei Gelado fingindo estar noivado com o próprio pé. E o Bemo desenvolvendo sua web esquizofrenia e falando com a tal Futebol, seu alter ego do espelho. E no final, o tema era os 5 sabores. O Jake comendo uma ameixa, a Marceline tocando uns acordes bem saborosos, o gosto ácido na boca da Dona Tromba, as lágrimas salgadas do Rei Gelado e o chá amargo do Bimo. Fez o menor sentido. Episódio 4, Up a Tree, traduzido como Subindo na Árvore, lançado em 5 de agosto de 2013. Finn, Jake e Lady Iris saem para um piquenique, onde Finn e Jake saem para brincar de frisbee, mas o disco deles acaba ficando preso em cima de uma árvore. O Finn tenta escalar ela sem a ajuda do Jake, mas acaba sendo encolhido e preso pelos animais da árvore, que são um tipo de culto estranho. Então o Finn e um esquilo que não aguentava mais o culto fogem e saem voando no disco do Finn. Episódio 5, All the Little People, traduzido como Todos os Baixinhos, lançado em 29 de julho de 2014. E um adendo muito importante, esse episódio foi apenas banido da América Latina. Que coisa, né? O episódio começa com o mágico pregando um saco estranho no fim. E abrindo, eles descobrem que tem mini versões deles lá dentro. O Jake acaba saindo da casa porque o Finn fica simplesmente 16 semanas brincando de fazer casais com os mini bonequinhos. E depois ele conserta a vida de todo mundo com uma mini festa. Episódio 6, Jake the Dad, traduzido como Jake o Pai, lançado em 12 de agosto de 2013.
Pra quem tá perdido, na última temporada a Lady Iris revelou que estava grávida, e nesse episódio os filhotes do Jake finalmente nascem. Charlie, TV, Viola, Kim Ki-wan e Jake Jr. O Jake papai se muda pra casa da Lady Iris e fica o episódio inteiro paranoico, protegendo os bebês ao extremo enquanto tem raposas tentando devorar eles. Mas acontece que filhotes de iriscórnio crescem em uma velocidade insana, então eles só crescem rápido e salvam o Jake das próprias raposas. E quando o episódio acaba, os filhotes do Jake já cresceram o suficiente pra cuidar de si mesmos. Assim o Jake volta a morar na sua casa na água. Episódio 7, Dave, lançado em 19 de agosto de 2013. Finn tá sendo um herói como sempre, mas dessa vez ele acaba traindo um fã-clube. Então pra tentar viver uma vida normal, Finn raspa e pinta o cabelo. Assim, ele assume o alter ego de Dave Johnson. Depois disso, Finn vai viver uma vida normal. Ele anda por aí, arranja um emprego e acaba fazendo lavagem cerebral nele mesmo. Depois do Jake ser preso, ele acaba voltando ao normal e salvando o Jake. Episódio 8, Mystery Dungeon, traduzido como Masmorra do Mistério, lançado em 26 de agosto de 2013. Lemon Grab, Dona Tromba, Rei Gelado, Nept e Shelby, uma combinação bem exótica de personagens, eles acordam de repente em um tipo de masmorra de 1000 quartos, onde cada uma das habilidades dos 5 são úteis nos desafios que eles enfrentam. Isso foi friamente calculado pelo Rei Gelado, que nocauteou todo mundo e enfiou eles naquela masmorra, só pra achar um ser que possa dar vida às fanfics dele. Mas acaba que o próprio livro é quem cria vida, e todos saem por uma passagem secreta depois. Episódio 9, All Your Fault, traduzido como A Culpa é Toda Sua, lançado em 15 de agosto de 2013. Jujuba recebe uma carta do reino do Lemon Grab, avisando que eles acabaram com toda a comida. Assim, ela manda Finn e Jake levarem sementes de doce para que eles tenham o que comer. Mas ao chegar lá, eles encontram um monte de criaturas limão em um ambiente caótico. Acontece que os Lemon Grab aprenderam a como fazer vida, e eles criam um limão gigante que ergue o castelo e vai invadir o Reino Doce. Mas o Finn e o Jake só socam o coração do limão gigante, e ele começa a refletir tanto sobre seus sentimentos que evapora em milhares de balinhas de limão. E depois de apagar a fórmula de criar a vida da mente deles, não fica bem. Episódio 10, Little Dude, traduzido como Amiguinho, lançado em 22 de agosto de 2013. O chapéu do Finn acidentalmente toca em uma flor mágica na cabeça de um mago e acaba ganhando vida. Então o chapéu foge pro Reino Doce e a gente descobre que ele tem o poder de possuir pessoas se subir na cabeça delas. Assim ele acaba possuindo um guardião de chiclete, literalmente explodindo uma parte do reino. Mas o mago que deu a vida pro chapéu ajuda, criando outros objetos, dessa vez com uma força bondosa. Eles capturam o chapéu e o mago retira a vida dele, depois bota a vida nele de novo, transformando ele num ser do bem. Episódio 11, Bad Little Boy, traduzido como Menininho Mal, lançado em 29 de julho de 2013. Esse episódio, por algum motivo não específico, teve vários cortes na Cartoon, que chegaram a quase 1 minuto só de cena cortada. O Rei Gelado tá contando suas fanfics para as princesas que ele capturou, mas as histórias dele são muito ruins. Nisso, a Marceline liberta todo mundo e começa a contar a versão dela da história. Fiona e Cake são chamadas para uma festa do Príncipe Caroço, e quem leva elas lá é o Marshall Lee. Eles ficam tocando música e se divertindo por um tempo, até o Marshall Lee começar a ser um cuzão. Ele bate na Fiona e sequestra a Cake. Depois de lutar contra o exército de mortos, a Fiona só espanca sem dó o Marshall Lee. Episódio 12, Vault of Bones, traduzido como Caverna de Ossos, lançado em 2 de setembro de 2013. O Finn convida a Princesa de Fogo para explorar uma masmorra, mas ela fica entediada com o jeito do Finn de explorar masmorras. Então eles decidem fazer do jeito dela, e ela só sai queimando tudo e todos, causando caos e destruição para todos os lados. E tudo acaba bem com eles tentando abrir um baú. Quer dizer, bem entre aspas, né? Bem para eles, não pros bichos da masmorra. Episódio 13, The Great Birdman, traduzido como O Grande Homem-Pássaro, lançado em 9 de setembro de 2013. Finn e Jake estão caçando um tal Homem-Pássaro pelo deserto, mas quase morrem de calor, e acabam sendo resgatados pelo próprio Homem-Pássaro, que se revela como sendo Zergiok, o antigo rei do reino dos Goblins, que diz ter passado por uma transformação e virado uma melhor pessoa. Finn e Jake ficam seguindo ele para descobrir se ele tem algum plano maligno, e depois de tentar invadir novamente o reino dos Goblins, ele só se arrepende e vai embora. Episódio 14, Simon e Marcy, lançado em 16 de setembro de 2013. E se prepara que esse episódio já quebrou muita gente. Finn, Jake, Marceline e Rei Gelado jogam basquete, até que a Marceline decide contar a história que viveu junto do Rei Gelado. Tudo começa há 996 anos atrás, com a Marceline criança e o Simon ainda em transformação, que fica brincando com ela meio que numa relação de pai e filha. E toda vez que o Simon usa a coroa pra tentar proteger os dois, ele fica mais pirado. Então ele promete pra Marceline que nunca mais vai usar a coroa. Eles brincam um pouco, mas o Simon percebe que ela tá com febre, e eles saem pra procurar uma canja de galinha. Eles procuram e acabam achando uma ambulância cheia de mariscos, mas dentro dela tinha uma criatura bizarra, e o Simon empurra a ambulância até a beira de uma ponte. Ela cai lá embaixo e começa a fazer um barulho escandaloso, atraindo uma horda de criaturas. Simon corre até um beco sem saída, assim ele se vê sem escolha, a não ser usar a coroa.
Mas graças a uma música que ele cantou pra Marceline, ele consegue se controlar dessa vez. Depois disso, o que parece ser uma gosma rosa entrega uma canja e um abridor de latas pra ele. Assim ele dá uma sopinha pra Marceline e tudo fica bem. Até ele começar a chamar Marceline de Gunther. Episódio 15, A Glitch is a Glitch, traduzido como Erro é Erro, lançado em 30 de setembro de 2013. O episódio inteiro já começa com um estilo meio poligonal. Finn e Jake recebem um vídeo estranho, e nesse vídeo tinha um vírus do Rei Gelado que começa a simplesmente invadir a própria realidade e corromper o mundo e as pessoas. Os dois então entram no código-fonte da realidade, enquanto o Rei Gelado tenta sair com a princesa Jujuba. Assim, os dois começam a comer cabelo na frente do vírus só pra fazer ele vomitar todo o código que ele comeu. E aí tudo volta ao normal. Episódio 16, por Roy, lançado em 3 de setembro de 2013. Esse episódio em específico me causa profundas crises existenciais até hoje. O Finn tá meio pra baixo, achando que a Princesa de Fogo não gosta mais dele. E enquanto isso, o Jake constrói um puta de um forte de travesseiros. E o Finn, tentando pensar um pouco, entra nesse forte, indo parar em um tipo de mundo alternativo de travesseiros, onde a porta que levava até ele simplesmente some, deixando o Finn preso. Ele então salva um vilarejo de um dragão de travesseiros. E nesse lugar, ele acaba se apaixonando e se casando com Roselinen, uma menina travesseiro. E o tempo é bruscamente cortado para um tempo onde o Finn formou uma família com a Roselinen e teve 2 filhos. Ele então passou décadas procurando o portal que o levaria ao mundo real, mas a esposa dele não parece estar pronta para se despedir. Assim, ele decide ficar no mundo de travesseiros. Ele vê sua família crescer e se expandir até finalmente chegar o dia da sua morte. Mas ele desvia do ser que devia devorar ele na pós-morte. E com isso, ele volta ao mundo real. Mas quando sai, ele não se lembra de nada que aconteceu. E isso me deixa um sentimento muito estranho até hoje. Episódio 17, Bimo Lost, traduzido como Bimo Perdido, lançado em 6 de outubro de 2013. Bimo é capturado por um pássaro e levado para o outro lado de uma floresta. E no meio da expedição, ele encontra uma bolha e um bebê gigante, com quem ele anda pela floresta. E com todos se ajudando, eles conseguem achar a mãe do bebê. E o Bimo e seu amigo Bolha conseguem finalmente sair da floresta. E decidem, enfim, se casar. Mas o Jake só estoura o amigo Bolha. Mas tá tudo bem, porque ele se torna o próprio ar. Episódio 18, Princess Potluck, traduzido como Festinha de Princesas, lançado em 21 de outubro de 2013. A princesa Jujuba tá fazendo uma festa bem perto do Reino Gelado, e por não ter sido convidado, ele fica o dia todo tentando estragar a festa, só pra descobrir que ele tinha sido convidado sim, mas como ele nunca lê a própria correspondência, ele acabou não vendo. Episódio 19, James Baxter The Horse, traduzido como James Baxter, o cavalo, lançado em 27 de outubro de 2013. Bimo tá chorando e o Finn e o Jake não conseguem animar ele, mas um cavalo se equilibrando numa bola, vulgo James Baxter, sempre anima as pessoas. Então os dois tentam imitar ele pra serem divertidos, mas acabam só criando situações muito desconfortáveis. Então eles vão até o Instituto Al-Jiu, onde eles realmente conseguem achar um som que faça as pessoas rirem. Mas eles acabam incomodando o enterro e o próprio morto volta pra meter a porrada neles. E no fim eles são salvos pelo próprio James Baxter. Episódio 20, Shh, traduzido como Silêncio, lançado em 4 de novembro de 2013. E uma nota, esse episódio foi feito em homenagem a um roteirista da equipe, Armin Mirzayan, que havia falecido recentemente. Nesse episódio, Finn e Jake resolvem não falar nada o dia inteiro, e assim eles ficam se comunicando através de placas. Mas o Bimo acha que eles são intrusos, e fica se escondendo deles o dia inteiro. Finn e Jake ficam tentando resgatar a confiança do Bimo, mas ele usa diversas gatas de biquíni para capturar o Finn e o Jake e obrigar eles a falarem de novo. Episódio 21, The Suitor, traduzido como O Pretendente, lançado em 11 de novembro de 2013. A princesa Jujuba já tá trancada no laboratório fazem 9 meses, então o mordomo Mentes é chamado pra ajudar ela a conseguir um pretendente. E a princesa sai com um cara chamado Braco, só porque ele pode ajudar ela com a pesquisa. Mas o Braco não desiste de conquistar ela, e no fim ele recebe um feitiço de um demônio pra ficar irresistível pra qualquer pessoa. Mas a princesa acaba fazendo um robô pra ficar com ele, e o mordomo Mentes só manda um... Robo-wife. You should have given him to me! Episódio 22, The Party is Over, Isla de Senhorita, traduzido como Acabou a Festa, Isla de Senhorita, lançado em 11 de novembro de 2013. O Rei Gelado toma mais um pé na bunda da princesa Jujuba e resolve se distanciar para viver uma nova vida. Nisso ele acaba se encontrando com a mulher Ilha que namora o deus da festa. O Rei Gelado e a senhorita Ilha ficam conversando sobre como seus parceiros amorosos são frios. Então o Rei Gelado mete a porrada no deus da festa e faz a senhorita Ilha terminar com ele. E logo depois ele vai lá terminar, entre aspas, com a Jujuba. Episódio 23, One Last Job, traduzido como Um Último Serviço, lançado em 14 de outubro de 2013. A filha do Jake, a Jake Jr., é sequestrada, e para resgatar ela, o Jake reúne seu antigo grupo de roubo, Gareth, os irmãos Alface Voador e Tiffany, para realizarem um último assalto. E no fim, ele é traído pelo seu próprio grupo e os persegue furiosamente, só para descobrir que quem arquitetou tudo isso foi a própria Jake Jr., dizendo que só queria ser como Jake, mas ele não sabia que roubar era errado na época que ele roubava, então ele explica isso para a filha dele e fica tudo bem. Episódio 24,
Another 5 More Short Gribbles, traduzido como Mais Outras 5 Historinhas, lançado em 25 de novembro de 2013. Mais uma vez, aquele ser chamado Cooper conta 5 historinhas, tentando encontrar uma solução para o que falta na sua casa de pássaros. As histórias são Finn e Jake tentando brincar com a Jake Jr., mesmo que ela tenha basicamente 30 anos, o Canelinha não conseguindo dormir sem luzinha e botando fogo no reino inteiro, o Rei Gelado fazendo a noite de filmes com os pinguins, os Lemon Grab se desentendendo entre eles e literalmente um devora o outro, e uma raposa visitando sua antiga casa e falando com seu subconsciente. E no final, o Cooper acha a casinha de pássaro que ele precisava e que estava faltando. Episódio 25, King the Streets, traduzido como Ruas Doces, lançado em 1º de dezembro de 2013. Esse é mais um episódio no estilo investigativo da mansão e do trem misteriosos, porém com investigação um pouco mais ampla, onde a princesa Caruso diz ter sido roubada, então Finn e o Jake vão investigar o ocorrido e chegam até um cara chamado Pete. Depois de prender o cara errado, eles descobrem que o tal Pete era só um entregador de pizza, e que o que ele roubou foi na verdade o coração da princesa Caruso. Episódio 26, Wizard Only, Fools, traduzido como Só Magos, Tolos. Não é Magos Tolos, é Magos Tolos, tem uma vírgula ali no meio, ok? Lançado em 10 de dezembro de 2013. O Stark tá doente e só vai aceitar ser curado se for com magia real. Então a Jujuba, o Finn e o Jake vão disfarçados até a Cidade dos Magos, onde são perseguidos por não serem magos reais e até são presos. Mas depois de uma fuga com feitiço de gelo, eles só levam o Abracadaniel pra fazer magia e distrair o Stark enquanto a princesa Jujuba aplica uma injeção nele. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui, mas de nenhuma forma esse é o final da temporada. Ainda tem mais um vídeo pra completar os 26 episódios que faltam pra finalizar essa temporada maravilhosa. Se você tá me vendo pela primeira vez e quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo, é só se inscrever aí no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Adeus.